envolvidos. Qual é o processo de utilização da carne? A cura do presunto é envia de sal por cada quilo de carne, baixa o sal e depois vai para o secador. Eu represento a maior da Dela, de Sagres, das são grávidas, todos os anos preparamos muito bem. Não é possível usar o vídeo. Nós contamos 60% da nossa estes. Não é que resolvesse. Queria começar por lhe perguntar, José Sócrates disse esta manhã que havia algum azedume dos partidos da oposição relativamente aos números da execução orçamental. Sente algum azedume relativamente aos números que já são conhecidos e ainda não são conhecidos todos? Nós ainda não conhecemos os números da execução orçamental porque eles ainda não foram publicados. O que acontece é que houve um jornal semanário que avançou uma possível informação sobre os resultados da execução orçamental, o que é um processo novo em Portugal, que é antes dos boletins oficiais serem divulgados, eles serem avançados por órgãos de comunicação social. Eu prometi e vou fazê-lo quando houver dados oficiais, esperam-se para hoje, iremos pronunciar-nos sobre a execução orçamental. De facto, uma redução do buraco das contas públicas. E espero que o resultado seja de acordo com aquilo que estava projetado no orçamento e, portanto, que haja não apenas uma receita fiscal a crescer, porque, como sabem, os portugueses estão a pagar mais impostos, mas que haja também despesa pública a baixar e que não baixe só por causa dos vencimentos da função pública que foram cortados, que possa haver também, comece já a haver alguns resultados de políticas que estruturalmente baixem a despesa pública. E se tudo isto se confirmar, significa que estamos no bom caminho, finalmente, depois de um ano de 2010 complicado do ponto de vista orçamental? Eu espero que nós consigamos em Portugal reduzir o déficit, porque essa é um objetivo que é importante, é nacional. O Governo tem responsabilidade no endividamento demasiado elevado a que sujeitou o país e tem responsabilidade nas contas públicas que ficaram muito além daquilo que era um resultado razoável em 2010. Portanto, esperamos que, desse ponto de vista, o resultado da consolidação orçamental melhore. Não estamos à espera que ele fique resolvido um dia para o outro. Há instrumentos que ainda não existem. Recordo que estamos praticamente a caminhar a largo passo para o fim do mês de fevereiro e o decreto de execução orçamental ainda não foi publicado, o que é uma coisa extraordinária. Significa que o acordo com o PSD não está a ser cumprido? O decreto de execução orçamental não estava no acordo com o PSD. Sim, mas estava uma comissão de acompanhamento das contas públicas, estava também a questão do TGV e das grandes obras públicas. O que é facto é que estamos quase em março e ainda hoje houve notícias de novos fundos comunitários para avançar o TGV. O acordo que celebrou com o Governo está a ser cumprido ou não? O acordo que fizemos e que permitiu que o orçamento passasse na Assembleia da República previa duas coisas, além da matéria especificamente orçamental. Previa que houvesse um grupo de trabalho que propusesse a criação de uma entidade que ajudasse a dar mais credibilidade às contas públicas portuguesas e foi dado um prazo para esse grupo de trabalho apresentar uma solução que, se não estou em erro, decorrerá até finais de março. Portanto, estamos dentro do tempo para que isso possa acontecer. E foi criado um segundo grupo de trabalho para reavaliar tudo o que são parcerias público-privadas e concessões e subconcessões em Portugal. E foi dado um prazo de 6 meses para que esse grupo de trabalho apresentasse as suas conclusões. E, portanto, também estamos dentro do prazo. O que eu tive a oportunidade de dizer a semana passada é que, se fizermos um acordo para fazer a reavaliação de todos estes projetos que estão em parceria público-privada ou em concessão, seria importante que o Governo não comprometesse mais decisões enquanto não for concluído esse processo, nomeadamente na área do TGV. Portanto, espero que o Governo possa rever rapidamente essas decisões. E se o Governo o fizer, significa que quebrou o deve acordo fazê-lo, com o PSD? deve fazê-lo. Se o não fizer, mostra que não está de boa fé nesse processo, mas eu espero que o Governo cumpra aquilo a que se comprometeu. Se o déficit, de facto, for continuar este sentido descendente e se o Governo cumprir aquilo que aceitou com o PSD... Eu não sei qual é o déficit. Não, sim, tudo bem, mas ia confirmarem-se. O senhor já está a dizer. O Primeiro-Ministro confirmou os números. O Primeiro-Ministro confirmou os números. Confia, de alguma forma, naquilo que ele diz, ou não? Eu confio naquilo que os dados que são publicamente avançados por entidades oficiais indicam. E eles ainda não foram avançados. Julgo que o Primeiro-Ministro, quando confirmou uma notícia que um órgão de comunicação social avançou,
sabe do que diz e, portanto, fala com o conhecimento privilegiado de ter visto dados que ainda não foram públicos. Mas eu não tenho essa fonte de informação que o Primeiro-Ministro tem, portanto, só posso falar depois de ver os dados. E não costumo falar de ouvir outros falarem, portanto, aguardarei por esses dados. Mas deixe-me dizer uma coisa. Que em Portugal, nos primeiros meses do ano, haja mais receita fiscal, a mim não me espanta. Porque é isso que está em linha com o aumento dos impostos generalizado que foi feito em Portugal. As pessoas estão a pagar mais impostos. Que haja algumas despesas que estejam a baixar, nós também já sabemos. Foi determinado que as autarquias locais iam receber menos transferências, que os salários das pessoas que trabalham na administração pública tiveram cortes e, portanto, essas despesas vão baixar seguramente e eu espero que baixem. Agora, o que é preciso é que toda a outra despesa pública que obrigou o Governo no ano passado a transferir o Fundo de Pensões da PT para a área pública, para que o déficit fosse aquele a que o Governo se comprometeu, que não se volte a repetir. E isso necessita que em janeiro, em fevereiro, em março, nos restantes meses do ano, haja um esforço permanente do Governo para reduzir a despesa. E eu espero que o Governo faça isso. Não posso dizer mais do que isso. Isso é importante para todos nós. Se o Governo o fizer, não há argumento para haver uma crise política em Portugal. É uma pergunta. Eu não quero falar de crise política e espanta-me que haja todas as semanas uma insistência enorme da parte de outros políticos e de outros agentes políticos para falar de crise política. Eu já disse o que pensava sobre esse assunto. Não vou todas as semanas estar a falar de crise política. Mas há pessoas dentro do seu partido que falaram hoje, há pessoas do seu partido que falaram hoje sobre a hipótese de haver acertos com o PCP para uma moção de censura. Falam demais. Se há pessoas do meu partido que insistem em cenários de crise política, é porque estão a falar demais. A Comissão Política Nacional do PSD e eu próprio já esclarecemos bem que o PSD tem sido uma âncora de estabilidade no país. E vai continuar a ser. Se um dia for preciso ultrapassar uma situação grave no país, nós estaremos cá para enfrentar esse problema. Daqui até lá, disse-o já, é tempo de o Governo governar. Não é tempo de darmos a falar de crise política. Nem de fazer acertos com o PCP, por exemplo, se houver necessidade disso, se a situação do país se degradar até um certo ponto, faz sentido acertar com o PCP? O PSD não tem contactos com nenhum partido visando apresentar qualquer moção de censura ou abrir qualquer crise política. É só o que lhe posso dizer. Não há ninguém do seu partido mandatado não há para sondar o PCP? Ninguém, nem para sondar o PCP, nem para sondar qualquer outro partido. Ninguém dentro do PSD tem mandato para contactar qualquer partido com vista a negociar apoios para abrir uma crise política. Não é a agenda do PSD, não é o que o líder do PSD tem repetido e, portanto, não é aquilo que interessa ao país nesta altura.